Pastor Antônio Júnior. O que a igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento? Uma visão sincera e humana baseada na palavra de Deus. Prefácio. Deus odeia o divórcio. Se você é cristão, com certeza já ouviu essa frase algumas vezes na vida, não é mesmo? E realmente o Senhor não criou o casamento para que ele fosse desfeito antes que um dos cônjuges deixasse este mundo e partisse para a glória. Porém, infelizmente, o que temos visto nos últimos tempos é um aumento considerável no número de separações. Na verdade, segundo diversas pesquisas realizadas por universidades mundo afora, os casais nunca se divorciaram tanto quanto agora, inclusive casais cristãos que conhecem a palavra de Deus e todos os seus propósitos para o matrimônio. Segundo esses dados, cerca de 50% dos casais se divorciam antes do 10º ano de casamento. Que o divórcio é um pecado, todos nós sabemos. Porém, o que incomoda e acaba afastando cristãos divorciados da presença de Deus é a postura da igreja. E quando digo igreja, falo do corpo de Cristo, ou seja, liderança e membros, diante da separação de um casal. Isso porque a quebra da aliança matrimonial é encarada como algo muito mais grave do que as outras transgressões que um ser humano possa cometer. Os pecados da fofoca, da inveja, da fornicação, da pornografia, da avareza, por exemplo, são tão destrutivos quanto o divórcio e estão mais presentes na igreja do que ele. Porém, a impressão que dá é que o fim do casamento não tem perdão e leva ao inferno, enquanto os outros erros cometidos pelo cristão são encarados como lutas, dificuldades, espinhos na carne e são perdoáveis por Deus. Afinal, todos somos falhos e dependentes da misericórdia do Senhor. A grande verdade é que o tema divórcio é discriminado pela igreja e por isso acaba se tornando um tema quase que proibido de ser discutido entre os cristãos. Não importa se é o diácono que espanca a esposa dentro de casa ou se é a líder do ministério de louvor que usa suas redes sociais para alimentar um relacionamento extraconjugal. Não se pode falar sobre separação e ponto. Afinal, o que Deus uniu, o homem não separa, não é mesmo? Mas este é um assunto que Deus quer que seus filhos reflitam, sim. E esse é o objetivo deste livro. Não tenho a pretensão de normalizar a separação entre homem e mulher, pois, como já disse, isso desagrada ao Senhor. Porém, é preciso tratar desse assunto de forma madura e consciente, da mesma forma que tratamos outros dilemas da vida. O que leva um marido ou esposa a pensar no divórcio? Que razões podem ser mais fortes do que a promessa de amar e respeitar ao outro até que a morte os separe? Será que o casal fez tudo o que estava a seu alcance para salvar o relacionamento? E mais, o que Deus pensa sobre essa quebra de aliança? O Senhor é realmente incapaz de perdoar a pessoa que decidiu deixar o cônjuge e condená-la à eternidade ao inferno? E o novo casamento? Será amaldiçoado por aquele que é a personificação do que é o amor perfeito? Enfim, essas e outras questões serão tratadas neste livro como nunca foram tratadas antes. Como pastor, eu não posso e nem vou te incentivar a renunciar ao seu casamento. Esse não é o meu papel. Se divorciar é uma decisão que só cabe a quem vive o relacionamento. Neste livro, eu vou te ajudar a identificar os erros você está cometendo no seu casamento e te apontar caminhos que vão te mostrar a como resolver suas questões com seu cônjuge e a salvar a sua família. Aqui vou usar os meus anos de experiência como conselheiro de casais para te levar a reflexões importantes que dificilmente a igreja te levaria. Mas eu também tenho a obrigação de te mostrar como é a vida de um cristão divorciado, falar de suas dores, suas angústias e seus medos. Infelizmente, nem todos os casamentos serão restaurados.
E não é necessariamente a questão de ter ou não ter fé, e sim uma questão de conduta das pessoas envolvidas. Deus tudo pode, mas é o homem que nem sempre quer viver conforme a vontade dele. Deus também me instruiu a te provar que, apesar de tudo que a igreja prega, existe sim vida após o divórcio, desde que seja ao lado dele. E mais, nós veremos que o Senhor pensa sobre um novo casamento, o que é preciso fazer que para esse relacionamento seja aprovado e abençoado por ele. Além dos ensinamentos trazidos à luz da Bíblia, você também encontrará histórias de casais que venceram ou não os problemas conjugais. Todos os casos são reais, porém, os nomes das pessoas envolvidas foram trocadas para não as expor. Este livro foi escrito pensando nos casais que querem evitar o divórcio, nas pessoas que estão em dúvida se vale a pena continuar ou não no relacionamento, e também nos homens e mulheres que já colocaram um ponto final no casamento e precisam da ajuda de Deus para seguir adiante, sem se afastar da presença dele. Para todos vocês, a mensagem é a seguinte: todos temos direito ao perdão. Certa vez o apóstolo Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Cristo lhe respondeu assim: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Por mais que a nossa mente não aceite que alguém possa ser perdoado 490 vezes em um dia, o Senhor nos mostra que isso é possível. Pode até parecer escandaloso aos olhos dos fariseus modernos, mas isso se chama graça. Boa leitura. Capítulo 1. O que é um casamento de verdade? E viveram felizes para sempre. Essa é a frase final de todos os contos de fada que são apresentados a nós em nosso tempo de criança. O príncipe e a princesa conseguem superar todos os desafios que impediam seu romance para, enfim, viverem a felicidade plena do casamento. E é por causa de toda essa fantasia dos livros e dos filmes que garotos e garotas crescem acreditando que o romantismo é a base e a garantia para um casamento feliz e harmonioso. E se houver uma casa nova, bem arrumadinha, um carro bonito e 2 crianças obedientes e estudiosas, melhor ainda. E no nosso caso, como cristãos, não podemos nos esquecer de frequentar uma igreja animada aos domingos, fazer parte de algum ministério e mandar os nossos filhos para a escola bíblica. Aí tudo será lindo de verdade, não é mesmo? Tudo isso seria perfeito se não houvesse um único porém. Esse tipo de vida não existe. Não passa de fantasia, de uma grande mentira contada na nossa infância pelo universo Disney e que hoje é reforçada pelas revistas, novelas e programas de TV que se dedicam a mostrar como é ou fingir ser a vida dos casais famosos. E olha que eu ainda deixei de fora as redes sociais. Basta acessar o perfil de uma celebridade qualquer que seremos convencidos que ela tem a vida perfeita, filhos maravilhosos e um cônjuge fabuloso. Nesses anos como líder espiritual, não foram poucas as vezes em que ouvi a seguinte frase de jovens apaixonados que estavam apressados em se casar: Mas a gente se ama e isto basta, pastor. E a minha resposta começa sempre do mesmo jeito: não, só isso não basta. E é impressionante a transformação no semblante da pessoa que ouve isso de mim. Toda a euforia e expectativa pela minha aprovação vão embora em segundos, e um silêncio desanimador toma conta do ambiente. O romantismo é, sim, algo muito importante no relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele é um ponto de partida para algo que pode chegar ao matrimônio. Eu não conheço uma pessoa sequer que tenha pedido alguém em namoro simplesmente porque aquela pessoa era inteligente, por exemplo. Nenhum rapaz chega em uma moça e diz: gostei do seu intelecto, vamos namorar? Claro que isso pode ser uma das razões que atraiam um sexo oposto, mas não é só isso. Se não houver o ingrediente paixão, não há casamento. O interesse de um pelo outro pode surgir simplesmente pela forma do outro ser,
Pode nascer através de uma troca de olhares, de um sorriso, de um toque. E conforme o casal vai convivendo, vai se envolvendo emocionalmente, cresce dentro deles o desejo de estar cada vez mais próximos. E esses sentimentos vão amadurecendo até o ponto em que eles não conseguem mais enxergar suas vidas sem o outro. Daí vem o casamento. E seria muito bom se maridos e esposas conseguissem manter essa chama acesa após o sim diante de Deus por muitos anos, porque esse clima romântico alimentaria a intimidade e o companheirismo entre os dois de forma com que qualquer problema se resolvesse sem grandes dificuldades ou embates. Mas acreditar que a paixão vai manter o casamento vivo por anos e anos é pura ingenuidade. E quem se casa com essa mentalidade acaba logo percebendo que nem os desejos mais nobres, as melhores circunstâncias, a família perfeita, iguais às que os famosos tanto querem mostrar nas redes sociais, são capazes de garantir um bom matrimônio. Em vez do céu na terra, o que vem é a frustração diária, ou, em casos mais graves, como eu já presenciei diversas vezes, o inferno na terra. Com isso, muitos maridos se desiludem, caem na real e passam a viver uma vida de irritação diária. Não são poucos que, por puro desespero, se jogam no trabalho, buscam refúgio em algum passatempo que não inclui a mulher e os filhos, ou buscam consolar suas dores nos bares e até mesmo prostíbulos. Ao mesmo tempo, as mulheres se entregam ao desânimo, à depressão e, antes do que possam imaginar, já perderam toda a autoestima. Muitas deixam de se cuidar, de se amar, de se enxergar e acreditam que seu destino seja cuidar da casa, dos filhos e do marido. E é nesse momento que ela cai em si e percebe que todas as histórias de princesas encantadas e castelos que ouviu durante a infância não passavam de uma grande mentira. E assim, tomados pela desilusão, é que o casal vai se suportando até que a morte física, espiritual ou emocional os separe. Os planos de Deus para o casamento. Deus não criou o casamento para que o ser humano levasse uma vida frustrada e sem graça. Ele planejava algo muito maior. Na verdade, o Senhor fez do casamento entre homem e mulher uma representação do relacionamento que ele queria ter com os seres humanos através de seu filho Jesus. Assim como ele criou uma esposa para Adão, Deus procurou para seu filho uma noiva apropriada, a igreja. E o Senhor quer que o relacionamento entre homem e mulher dentro de um casamento seja harmonioso e feliz, como deve ser a relação entre Cristo e sua igreja. Foi por isso que o apóstolo Paulo comparou esses dois relacionamentos em sua carta aos Efésios. Ele disse assim: Mulheres, sujeite-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios 5, 22 ao 33. Ou seja, Deus criou o casamento com o objetivo de que nós, seres humanos, vivamos, experimentamos e pratiquemos em nossos relacionamentos o mesmo amor, fidelidade, compromisso, intimidade que Cristo tem com a igreja. Além do mais,
Deus criou o casamento para que seus propósitos pudessem ser cumpridos na vida do ser humano. E isso fica muito claro quando analisamos o texto de Gênesis 2, que trata exatamente do momento em que o Senhor criou Eva para ser a companheira de Adão e definiu como deveria ser a união entre homem e mulher. O Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 21 ao 24. Esse é o verdadeiro DNA do casamento, e é nessa passagem bíblica que também vemos os 3 passos necessários para que um casamento exista de fato. Primeiro, o homem deixa seu pai e sua mãe. Para que uma nova família seja estabelecida através do matrimônio, o homem deve deixar o lar onde nasceu e cresceu para construir o seu, ao lado da esposa. Acontece que a palavra deixar, nesse contexto, assusta ou confunde muitas pessoas, porque parece que Deus está ordenando que o homem abandone seus pais e não tenha mais contato com eles. Mas é claro que isso não é verdade. Afinal de contas, um dos mandamentos que o Senhor deixou foi que todos deveriam honrar pai e mãe. Mas então, o que significa deixar pai e mãe e se unir à mulher? Significa que o marido precisa constituir o seu lar junto com a esposa para que, assim, possam tomar as próprias decisões e seguir os próprios caminhos sem interferência de ninguém. Isso não significa que, ao nos casar, devamos virar as costas para aqueles que dedicaram boa parte da vida para que pudéssemos ser quem somos hoje. Não tem a ver com abandonar ou se esquecer das origens. Nós podemos sim recorrer aos sábios conselhos de nossos pais, porém não podemos entregar a eles uma responsabilidade que é só nossa. Certa vez eu conheci 2 jovens, João Pedro tinha 22 anos e Alice 20, que tinham acabado de se casar. Eles alugaram um apartamento ao lado da casa dos pais do rapaz, mobiliaram a casa nova e foram viver a vida deles. Porém, as coisas não caminharam como deveriam. Não porque eles não se amavam mais, ou porque perceberam que tomaram uma decisão precipitada, mas sim porque o marido não fez o que está escrito em Gênesis 2 e permitiu que os pais atrapalhassem o filho na construção daquela nova família. Me lembro que a mãe do rapaz criticava tudo o que a esposa fazia para o seu filho. Se a moça tentava fazer um prato diferente para o jantar, a sogra não aprovava, dizendo que o menino dela preferia a comida A em vez da comida B. Se a nora achava melhor ir ao supermercado junto com o marido, a mãe dele a criticava, dizendo que o filho não gostava de sair para fazer compras e que ela teria que fazer aquilo sozinho. Afinal, ele trabalhava o dia inteiro fora e merecia um tempo de descanso em casa. Além disso, toda vez que o casal tinha uma discussão, a mãe e o pai se intrometiam. Em vez de oferecer ajuda, queriam resolver as coisas por eles mesmos, do jeito que eles achavam ser o correto. E é claro que a moça sempre estava errada e o filho sempre estava certo. 3 anos se passaram e pouca coisa mudou. A Alice tentava conversar com o marido, pedia que ele colocasse um limite nos pais, porém João Pedro não levava a sério. Até que uma tarde, cansada de tanta humilhação por parte dos sogros e de falta de um posicionamento mais firme do marido, a moça decidiu sair de casa e colocar um ponto final no casamento. Segundo, o homem se une à esposa. O casamento simboliza a união dos 2 indivíduos, e Deus não quer que essa ligação seja temporária ou superficial. Ele a criou para que ela durasse para sempre. No hebraico, a palavra melhor que se encaixa nessa união entre marido e mulher significa grudar-se ou colar-se a algo. E não por acaso, essa mesma palavra foi usada em 1 Reis 22, para se referir ao ponto que unia as partes de uma armadura de guerra.
Você já viu como ficam duas peças de ferro depois que a solda que as ligava é quebrada? Elas jamais voltam a ser as mesmas. E com o casamento é do mesmo jeito. Quando um homem se une a uma mulher em matrimônio, Deus o solda de tal maneira que essas duas peças não se desprendem mais. Porém, se forças externas a descolam, elas jamais conseguirão ser o que foram um dia. Um casal de amigos meus se divorciou depois de 10 anos de casados. Eles se amavam, mas tinham muitos problemas, sendo que o maior deles era a dificuldade na comunicação. Não foram poucas as vezes em que eu fui chamado para tentar ajudar, porém a separação foi inevitável. O marido deixou a casa, a esposa e um filho de 5 anos para trás. E por mais que ele me dissesse que estava mais feliz vivendo sozinho, sem ninguém para ofendê-lo ou magoá-lo, eu sabia que lá no fundo ele estava ferido por causa daquela separação. E a esposa, então, nem se fala. Foi vivenciando a situação pós-divórcio desses amigos, que eu pude ver nitidamente a questão da solda desfeita e enxerguei o quanto aquilo machuca as duas partes que foram desunidas. Poucos meses depois, graças à misericórdia de Deus, eles reataram o casamento. O divórcio foi anulado pela justiça e a família foi refeita. E Deus, como um soldador experiente, precisou remover os restos daquela solda antiga que foi destruída. Então, ele as lixou, tratou as peças para só depois uni-las novamente com perfeição. E esse processo também doeu no casal, porque retirar os restos da solda significa abandonar tudo aquilo que não deu certo, que fez com que o matrimônio terminasse daquela vez. Restaurar também machuca. Por isso é preciso estar muito certo das consequências quando se pensa em romper um relacionamento que foi unido por Deus. Terceiro, ele e ela se tornam uma só carne. Esse é o passo mais fácil de entender, porque ele se refere à união sexual do casal. O que para o mundo é apenas prazer momentâneo, para Deus é o elo que liga as almas de marido e mulher. O Senhor criou o sexo para que o casal pudesse encontrar prazer um no outro. Mas não é só isso. Essa relação faz com que o marido e mulher tenham unidade espiritual e emocional que fazem com que eles se sintam mais próximos. A tendência é que quanto mais sexo um casal praticar, mais unido e mais forte ele fica. Marta e Jonas tinham 45 anos de idade e 20 de casamento, e estavam passando pela maior crise matrimonial de suas vidas. Depois de algum tempo conversando com eles, procurando saber o que poderia estar causando todo aquele desentendimento entre os dois, chegamos à conclusão de que as coisas começaram a piorar quando a intimidade sexual que tinham começou a enfraquecer. Não que eles tivessem que resolver todos os problemas que tinham na cama, não era isso. Só que a distância das almas começou a interferir em todas as áreas do casamento. Eles já não se entendiam mais, não conseguiam manter uma conversa sadia por mais de 10 minutos e nem orar juntos eles oravam mais. Então eu sugeri que eles se programassem financeiramente e fizessem uma viagem romântica sem os filhos. Eles relutaram um pouco no começo, mas depois viram que a ideia não era tão ruim assim. O casal passou uma semana em uma cidade na Serra Gaúcha e quando voltou, parecia que tinham deixado os problemas todos para trás. E isso não foi mágica. Foi Deus agindo no casamento de seus filhos. O Senhor permitiu que eles tivessem um tempo a sós para que suas almas se unissem de novo. E hoje eles continuam muito bem. O que um casamento precisa ter para ser como Deus deseja? Como vimos nesse capítulo, Deus criou o casamento para que ele durasse até o fim da vida de um dos cônjuges. Apesar de todas as lutas e dificuldades que enfrentamos quando nos unimos a outra pessoa, a frase "o que Deus uniu, o homem não separe" deve sim ser interpretada literalmente. Porém, muitos matrimônios fracassaram e continuam fracassando pelo simples motivo de o casal ter deixado de viver a essência desse relacionamento. Uma das passagens bíblicas mais conhecidas no mundo inteiro é a de 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo fala sobre as características do amor. Não exclusivamente sobre amor entre marido e mulher, mas também a respeito desse tipo de amor. Ele disse que o amor é paciente, o amor é bondoso,
Não inveja, não se vangloria, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4-7. Ou seja, para sobreviver, um casamento precisa ser leve, paciente, bem-humorado, compreensivo, perdoador, ter provisão, fé e bondade. Sem essas condições, o relacionamento adoece e morre. E não só o casamento, como também todo e qualquer tipo de relacionamento. Pense no casamento como se fosse uma dança. Para dar certo, as duas pessoas precisam treinar e trabalhar juntas. Às vezes, um dos dois pode tropeçar e pisar no pé do companheiro, mas é necessário perdoar o passo em falso e seguir em frente para que a dança siga refletindo o amor de um pelo outro. E para que essa dança flua bem e fique cada vez melhor, é necessário que o par abandone algumas ideias sobre o casamento que são pregadas pela sociedade como se fossem verdades absolutas. Existem 5 coisas que um casal precisa ignorar para seguir em frente em seu relacionamento. Primeiro, a ideia do companheiro perfeito. Você realmente acha que existe alguém perfeito esperando por você? Você acha que o príncipe ou princesa da Disney está à sua espera no castelo encantado? E se isso existisse? O que faz você pensar que ele ou ela queria ficar com você? A vida e os relacionamentos não são feitos de pessoas perfeitas, e sim de pessoas reais. Deixe de lado a ideia de ajeitar ou mudar seu cônjuge e gaste sua energia focando naquilo que você ama nele. Segundo, a comparação com outros casais. As redes sociais são, na minha opinião, as maiores vilãs do casamento quando o assunto é comparação. Sempre tem uma personagem famosa ou uma influencer que posta fotos e vídeos com um cônjuge perfeito, que sempre dá presentes, anda de mãos dadas pela rua, leva para jantar em restaurantes finos, faz serenata sob a luz da lua. Também vemos aqueles que adoram ostentar seus ótimos empregos, suas viagens maravilhosas, suas manhãs divertidas no parque ou na academia, porém tudo isso não passa de uma grande mentira. Eu conheci uma moça que sonhava em viver uma história de amor como dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, e a recusou muitos bons pretendentes porque, aos seus olhos, nenhum deles seria capaz de dar a ela a vida que o casal de Hollywood tinha. Porém, o tempo passou, Brad Pitt e Angelina Jolie se divorciaram e a moça continua sozinha. Por quê? Porque não existe perfeição em casamento nenhum, nem aqueles que parecem ter saído dos livros de contos de fadas. Eu sei que é difícil não compararmos nossa relação com as dos outros, mas é um exercício necessário para termos um casamento feliz. E não se trata de se fazer de cego. Pelo contrário, o que precisamos entender é que por trás do que vemos em outros casais, existe o que não vemos. Eles também se desentendem, discutem, se endividam e se cobram. Então, foque no seu cônjuge. Vocês são únicos e nenhum relacionamento é igual ao de vocês. Terceiro, a necessidade de sempre ter razão. Ana e Pedro haviam se casado há pouco mais de um ano quando eu os conheci, e eles sempre tiveram opiniões diferentes sobre ter ou não uma televisão no quarto e vivam brigando por causa disso. Ele gostava de assistir a uma série ou até mesmo uma partida de futebol antes de dormir, porque isso o relaxava. Já ela não aceitava isso porque acreditava que o quarto do casal deveria ser um ambiente sem esse tipo de distração. Ela acreditava que aquele local deveria ser usado apenas para os momentos íntimos dos dois e, é claro, para dormir. Quem estava certo nessa história? Os dois e nenhum dos dois. Esse tipo de problema não tem uma resposta certa, e isso é mais comum do que se imagina dentro dos casamentos. Coisas simples que poderiam ser resolvidas com um acordo entre as partes acabam gerando brigas intermináveis. Em vez de defender a sua opinião com unhas e dentes, cada um poderia ceder um pouco, como definir 1 ou 2 dias específicos para a TV e outros 2 para o casal.
Por exemplo, afinal, o que é mais importante, ter razão ou ser feliz? Quarto, a dificuldade em deixar o passado no passado. Não adianta. Se um dos dois se apega aos erros que o outro cometeu no passado, o casamento não consegue ir para frente de jeito nenhum. Em 2012, Vinícius fez uma compra no cartão de crédito da esposa Aline. Acontece que pouco depois o rapaz ficou desempregado e a mulher teve que assumir a fatura. Contrariada, ela pagou. 3 meses depois, ele conseguiu um novo emprego e quitou a dívida que tinha com a mulher. Capítulo 2. Por que Deus odeia o divórcio? O divórcio é o rompimento definitivo do vínculo do casamento, ou seja, a quebra da aliança que o casal firmou entre si e com o Senhor. Deus espera que o homem e a mulher que decidiram se casar permaneçam assim até que a morte separe um do outro. Por meio do profeta Malaquias, ele nos faz a seguinte afirmação: O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Malaquias 2, 14 e 16. Muitos acreditam que os textos bíblicos como esse de Malaquias 2, que falam sobre o divórcio, não podem ser aplicados nos dias de hoje, uma vez que a sociedade evoluiu nos últimos séculos e permanecer em um casamento ou não. Cabe apenas às pessoas que estão envolvidas nele. Afinal, todos têm a liberdade de escolha e direito à felicidade. Porém, isso está muito longe de ser verdade. Quando Deus falou com Moisés sobre quem ele era de fato, usou a seguinte expressão: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Ali, naquele momento, o Senhor não apenas estava dizendo que era o Deus Todo-Poderoso, como também afirmando a sua imutabilidade, ou seja, ele é quem ele é e isso jamais vai mudar. O seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais sofrem qualquer tipo de mudança, passe o tempo que passar. Em Malaquias 3:6 está escrito: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Então, não é porque a sociedade se modernizou e evoluiu que os pensamentos do Senhor têm que se adequar à nova realidade do ser humano. Ele é o Criador, não nós. Ele faz as regras, nós as cumprimos. Então o texto de Malaquias 2 ainda define e sempre vai definir muito bem o que Deus pensa sobre o divórcio e não há nada nem ninguém que possa mudar isso. E você pode estar se perguntando agora do porquê de Deus odiar o divórcio. E a resposta vai além da questão que já tratamos a respeito da quebra da aliança. Um fim de um casamento demonstra a incapacidade que um tem de amar o outro, mesmo depois de terem jurado perante o Senhor que eles permaneceriam juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, se amando, se respeitando e sendo fiel em todos os dias de suas vidas, até que a morte os separasse. E por que isso acontece? Porque a aliança que deveria durar até o nosso último suspiro se rompe? Basicamente porque não compreendemos o propósito de Deus no casamento, que é amar ao outro apesar de quem ele é, da mesma forma que Cristo ama a igreja apesar de quem ela é, falha, fraca e pecadora. Vamos a um exemplo prático do que isso quer dizer. Marcos e Cláudia chegaram até mim em um momento muito delicado no casamento. Assim como qualquer outro casal apaixonado que está começando o relacionamento, eles acreditaram, de modo imaturo talvez, que tudo o que sentiam de bom pelo outro seria capaz de superar as pequenas diferenças entre eles. Porém, conforme o tempo foi passando e a rotina passou a fazer parte da vida dos dois, o casal começou a perceber que a coisa não era tão simples quanto parecia no começo do namoro. E as diferenças passaram a parecer maiores a cada dia. O humor, a criação,
o estilo de vida, os gostos, os projetos, a forma com que cada um lidava com as finanças, etc. Até aí tudo bem. Todos nós passamos por esse choque de realidade que o casamento nos dá. O grande problema do casal foi investir todos os seus esforços em mudar o outro, não mudar pelo outro. Cláudia queria que Marcos fizesse as coisas do jeito dela e Marcos achava que a esposa tinha de se tornar a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque ambos achavam que o relacionamento fluiria melhor se as coisas acontecessem do jeito que cada um julgasse ser melhor. Em vez de serem parceiros, eles se tornaram educadores um do outro. Porém, nenhum dos dois estava disposto a aprender o que o cônjuge tinha a ensinar. A teimosia do casal foi se transformando em uma grande rivalidade e toda aquela paixão do início do relacionamento foi perdendo a intensidade. As juras de amor deram lugar às ofensas e as palavras ao pé do ouvido deixaram de existir diante de tantos gritos. Enfim, a situação ficou tão ruim a ponto de eles pensarem na separação. Em um encontro que tive com Marcos, ele chegou a afirmar que seria melhor que cada um seguisse o seu caminho e encontrasse alguém mais compatível, que fosse capaz de fazer o outro feliz de verdade. E sabe qual foi a minha reação depois dessa fala? Eu comecei a rir, mas não riso de deboche, e deixei isso bem claro para aquele rapaz. Eu ri porque as pessoas acham que precisam ser 100% compatíveis para terem um casamento feliz. A verdade é que, se o ser humano precisasse ser perfeito para manter um casamento, todos nós estaríamos divorciados. O grande segredo que Deus quer nos ensinar é que nós não temos que ser a imagem e semelhança do nosso cônjuge, mas sim buscarmos ser cada dia mais parecidos com Cristo, porque somente assim conseguiremos amar ao outro como Ele amou a igreja. Depois dessa primeira conversa a sós com Marcos, eu me reuni com o casal e expliquei toda essa dinâmica do casamento segundo a vontade de Deus. Eles ouviram, buscaram melhor e hoje, graças à bondade do nosso Pai, estão vivendo um novo tempo na relação, cheio de bênçãos e alegria. Marcos e Cláudia acabaram compreendendo a essência de Deus no casamento. Assim como o Senhor nos ama e não desiste de nós e não muda quando viramos as costas para Ele, marido e mulher devem amar um ao outro e não desistir do casamento, apesar de todas as dificuldades, que não são poucas. O casamento é uma escola onde devemos aprender a nos relacionar e nos amar. Mas quando abandonamos a caminhada e nos recusamos a fazer dar certo, estamos virando as costas não somente para o cônjuge, mas para Deus. É isso que Ele odeia. E além de interromper o plano do Senhor, o divórcio gera muito sofrimento a todos os envolvidos e isso entristece muito o coração de Deus. Deus não passa por cima de nossas decisões. Deus deseja que todos aqueles que estão casados permaneçam assim pelo resto de suas vidas, mas isso não significa que todo casamento terá um final feliz. Muitos casamentos chegam ao fim, mesmo tendo começado debaixo da bênção de Deus. E por que isso acontece? É porque essa é uma aliança que não depende apenas do Senhor. Cabe ao casal fazer tudo o que está ao seu alcance para resgatar o casamento. Deus é soberano e poderoso, mas, ao mesmo tempo, é um ser muito educado que respeita a vontade das pessoas. Se o casal não quer se reconciliar, ele vai se entristecer, mas respeitará aquela decisão. Se uma pessoa não quer ser transformada, ela não será. Deus não vai forçar ninguém a permanecer casado e nem exigir que a aliança que foi firmada com o cônjuge e com ele no dia do casamento seja respeitada. A vontade do Senhor é que todos os casais vivam felizes e que, por mais que haja lutas e dificuldades, que eles trabalhem juntos e vençam juntos. Mas nem sempre é assim. Nem todos estão dispostos a renunciar ao seu ego, ao seu orgulho e às suas individualidades para resgatar o matrimônio. E nesses casos, não lhes resta mais nada a não ser duas saídas, uma vida infeliz e amargurada ou a separação. Isso é muito parecido com a questão que envolve a nossa salvação. Deus deseja que todos nós recebamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas nós sabemos que nem todo mundo quer fazer isso e, por consequência, não será salvo.
Cristo disse assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3, 20 ao 21. Jesus poderia simplesmente empurrar a porta e entrar, mas ele só bate nela e espera, porque a decisão de abrir e o convidar para entrar deve ser de cada pessoa. No casamento é assim também. O Senhor está com as bênçãos prontas para entregar ao casal, mas se um deles não estende a mão para receber aquele presente de Deus, Deus não o dá. A misericórdia de Deus está acima de qualquer pecado. À luz da palavra de Deus, se divorciar é pecado e ponto final. E nós já conversamos sobre os motivos disso. Mas tem uma coisa que precisa ficar muito clara: Deus odeia o divórcio, não o divorciado. Alguns religiosos são tão radicais e incompreensíveis em relação ao assunto que nem parecem que conhecem a Cristo e o seu mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. É como se eles nunca tivessem lido a passagem bíblica em que Jesus salva uma prostituta que estava prestes a ser apedrejada por causa de seus pecados. Qual é a diferença entre os pecados daquela mulher para os pecados daqueles fariseus? Qual é a diferença do pecado de quem se divorciou e está se divorciando para o pecado de quem aponta o dedo para essas pessoas? É triste. Mas eu conheci uma mulher de mais ou menos 50 anos que foi praticamente obrigada pelo seu líder espiritual a permanecer casada, mesmo sendo agredida fisicamente em casa todos os dias. Onde estava o amor daquele pastor por aquela ovelha que tanto sofria? Essas lideranças agem como se Deus fosse um pai insensível, que se preocupa mais com as suas leis do que com os seus filhos. Pouco importa se a mulher está morrendo emocional e fisicamente, o importante é que o mandamento bíblico seja cumprido. Mas Deus não é assim. Ele está longe de ter essa impiedade toda. Como eu disse, Ele é amor e deseja que todos os seus filhos amem e sejam amados. Esse tipo de pensamento de julgamento esconde a misericórdia de Deus e só vem de pessoas que têm alguma teoria bíblica, mas não conhecem ao Senhor de fato. Entenda uma coisa, é somente por causa da misericórdia de Deus que não somos consumidos. O apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Porém, fomos justificados gratuitamente por Ele, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 3, 23 e 26. Você não vai encontrar aqui nesse livro nenhuma linha sequer que apoie o divórcio. Como cristão e líder espiritual de milhões de pessoas que me acompanham através da internet, eu não tenho esse direito. Porém, também como cristão e líder espiritual, é meu dever deixar claro para você que o fato de você querer se separar, estar se separando ou já ter se separado do seu cônjuge não irá te levar para o inferno, porque não vai. E por falar a respeito de se apoiar ou não o divórcio, o que tenho visto ultimamente são cristãos, inclusive líderes espirituais, se baseando, sim, na Bíblia para condenar o divórcio, mas também misturando a palavra do Senhor com sua opinião pessoal que, na grande maioria das vezes, vem disfarçada de uma falsa doutrina cristã, para apontar o dedo para quem está passando pelo processo de separação. Pessoas como aquele pastor que preferia ver sua ovelha apanhar e ser humilhada pelo marido todos os dias do que estar separada. Vivem debaixo da justificativa de que estão apenas cumprindo os mandamentos de Deus. Alguns, inclusive, chegam a deixar a pessoa sob disciplina na igreja e afastando de seus ministérios. Ou seja, além de estar passando por um momento doloroso e traumático, esse irmão ou irmã que está em processo de separação não pode mais servir na obra de Deus. Mas reflita um pouco comigo. Se a Bíblia diz em Romanos 12:8 que o dom da liderança deve ser exercido com zelo, e zelo significa cuidado e amor, por que essas pessoas insistem em ser tão duras em seus julgamentos? Será que só porque elas não se divorciaram são melhores ou mais santas do que quem está se separando ou já se separou? Claro que não.
Aos olhos do Senhor, somos todos iguais, cheios de falhas e defeitos, mas igualmente merecedores do perdão e da misericórdia do Pai, graças ao sacrifício de Cristo na cruz. É meu papel te alertar que o divórcio é terrível e traz consequências que as pessoas não estão prontas para enfrentar. São problemas emocionais, financeiros e espirituais que podem deixar feridas por muitos anos. Porém, essa decisão não pode ser de outra pessoa a não ser das duas que estão casadas. No ano passado, Carlos Eduardo veio até mim, dizendo que não suportava mais a esposa, a frieza dela e as coisas que ela fazia e que, por isso, iria pedir o divórcio. Eu ouvi com toda a paciência, compreendi quais eram os seus motivos e, sinceramente, entendi um pouco de seu desespero. Qualquer pessoa no lugar dele também pensaria em se separar. Depois, fui sincero e mostrei que havia duas opções. A primeira seria a separação, que traria um alívio imediato a ele, mas seria consequências ruins que todo divorciado tem. E a segunda seria a luta pela restauração, que não ia ser nada fácil, mas que poderia gerar frutos extraordinários no futuro. Depois perguntei o seguinte: você ama sua esposa? Ele pensou um pouco e, meio sem graça, disse que sim, que amava. Então eu o desafiei a usar o princípio do amor de Deus, que foi resumido pelo apóstolo Paulo assim: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Resumindo, o amor de Deus é um amor que não espera ser correspondido. Deus simplesmente ama porque Ele é amor. Carlos, então, aceitou o desafio. Mas 8 meses depois ele chegou à conclusão que não estava dando certo e decidiu pela separação. Eu lamentei pelo casal, mas respeitei o término. Se eu não fosse cristão e não conhecesse a palavra de Deus, eu provavelmente diria para o Carlos deixar aquela mulher imediatamente e reconstruir a vida sozinho, longe de alguém que estava fazendo tão mal a ele. Porém, eu estava ali como servo do Senhor. Falei sobre as consequências de cada decisão e apontei ao rapaz qual seria o melhor caminho para tentar resolver a situação. A decisão foi dele. Tentar ajudar a manter aquele casamento a qualquer custo poderia ser mais prejudicial ainda ao casal. Hoje, Carlos e a ex-mulher estão tentando seguir suas vidas. Continuam frequentando a igreja, ele em uma, ela em outra, e sabem que podem contar com Deus para ajudá-los a juntar os cacos do casamento desfeito. E o fato de saberem que Deus já os perdoou pelo pecado do divórcio é que faz com que eles consigam ir adiante mesmo feridos. Meu querido irmão e irmã, só Deus sabe quais são os motivos que estão te levando ou já te levaram ao divórcio. O Senhor sabe o que aconteceu porque estava lá ao lado de vocês. E Ele lamenta muito que as coisas tenham chegado ao ponto que chegaram. Não foi isso que Ele sonhou, mas tenha calma, porque diferente de muitos religiosos que podem ter surgido em suas vidas, o Senhor não vai virar as costas para você. Os frutos amargos do divórcio terão que ser colhidos, mas Ele estará lá para lhe ajudar a colher um por um, se vocês aceitarem a ajuda dele. Sabe por quê? Porque Deus está mais preocupado com a sua vida, com o seu futuro e quer garantir que você não o deixe de fora das decisões que vai tomar a partir de agora. Por mais que você se sinta envergonhado ou tenha medo de colocar Jesus no meio do seu divórcio, é exatamente ali que Ele quer estar. O Senhor pode até não aprovar a decisão que você está tomando ou já tomou sobre colocar um ponto final no seu casamento, mas Ele nunca vai deixar de te amar, porque, como nós vimos há pouco, Ele é o amor. Capítulo 3. Estou pensando em me divorciar, e agora? Será que Deus ainda tem algum plano para o seu casamento? Eu posso garantir que a grande maioria das pessoas que têm esse pensamento está passando por problemas do relacionamento, está cogitando ou vai cogitar a possibilidade de se divorciar. E essa voz interior não vai ser calada até que a situação se resolva para o bem ou para o mal. Nos primeiros capítulos deste livro, nós já tratamos sobre o ponto de vista de Deus a respeito do fim do casamento.
Mas se depois de tudo isso você continua pensando no divórcio, é hora de começar a analisar algumas questões muito importantes que vão te ajudar a definir quais serão os rumos que você vai querer dar à sua união. E a primeira coisa que você precisa compreender é que toda vez que você perguntar a Deus a respeito do futuro do seu casamento, espere pela resposta. Mantenha calma, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Tome muito cuidado com os conselhos que você vai receber, achando que essas pessoas estão sendo usadas por Deus para te falar alguma coisa, te dar algum sinal, principalmente aquelas que já passaram pelo divórcio. Porque você vai escutar coisas do tipo: me divorciar foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não sei porque eu não tomei essa decisão antes. E por aí vai. E sabendo tudo o que você já sabe a respeito do que Deus pensa sobre o divórcio, você realmente acha que Ele faria algo assim para você? Claro que não. Então foque no seu problema e evite tomar para si o que aconteceu na vida do outro, porque as razões que ele teve para se separar não são as suas razões. Outra coisa importante a se refletir é: por que você está pensando em se divorciar? Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas que me procuraram dizendo que queria deixar o marido ou a esposa. Em 90% dos casos, a resposta sempre tem a ver com o cônjuge, ou seja, a culpa de tudo que está acontecendo para que a pessoa queira deixar a casa e a família nunca é dela. Em 2020, eu recebi um e-mail de um homem de 40 anos com os seguintes dizeres: Olá, pastor Antônio Júnior, meu nome é César. Eu estou casado com a Marli há 18 anos. Temos 2 filhos adolescentes e de uns 6 meses para cá tenho pensado muito em me divorciar. Eu amo a minha mulher, mas algumas atitudes dela estão me tirando do sério e me desanimando muito. Ela não cuida mais de mim como cuidava nos primeiros anos de casamento. Ela não se preocupa mais com a imagem como antigamente. Ela não se arruma, passa um batom, coloca uma roupa nova. Ela não toma iniciativa de nada em relação à nossa vida como casal. A vida dela se resume à casa e aos filhos, nada mais. Ela vive reclamando que está cansada, desanimada e sem forças. E mais, ela não trabalha fora e por isso eu preciso ser o único responsável por todas as contas da família. Não aguento mais ela. Pastor, e quero me separar. Me ajuda, por favor. Deus te abençoe. Confesso que eu me assustei um pouco com o teor do e-mail daquele marido. Então eu pedi direção a Deus e lhe enviei a seguinte resposta: Paz do Senhor, César, tudo bem? Eu lamento muito que o seu casamento tenha chegado a esse ponto, meu irmão. Eu entendo as suas frustrações, mas eu preciso ser muito sincero com você em um ponto. Você acha que tudo o que está acontecendo de ruim na vida conjugal é culpa única, exclusiva da sua esposa? Porque foi isso que me apareceu lendo seu e-mail. Das 160 palavras que você me escreveu, 10 são ela. Ela não se importa, ela não se cuida, ela reclama, ela não ajuda a pagar as contas, ela. Mas e você? Que tipo de marido tem sido para sua mulher? Você tem a tratado bem? Você tem ajudado no cuidado com os filhos e com a casa? Lavou uma louça para ela que pudesse se sentar um pouco e descansar? Preparou um almoço, um jantar especial para ela este ano? A levou para um passeio no cinema, no shopping ou na praça do seu bairro? Quantas vezes você fez um elogio à sua companheira? Quantas vezes agradeceu pelo fato de sua roupa estar limpa e passada, sua comida estar pronta na mesa, seus filhos estarem bem na escola? Meu objetivo não é diminuir e nem ofender com meus questionamentos. Quero apenas te mostrar que você está sendo egoísta ao não se colocar no lugar de sua mulher pelo menos um pouco. Como ela poderia trabalhar fora se você mesmo disse que a vida dela se resume a cuidar da casa e dos seus filhos? Quer trabalho mais difícil que esse, meu irmão? Quero te dizer que eu respeito a sua vontade de se separar. Porém, antes de tomar essa decisão, gostaria que você refletisse um pouco nas palavras que eu te escrevo nesse momento. Elas podem parecer um pouco duras agora, mas abrirão os seus olhos para algo que o Senhor quer que você enxergue,
Que Deus te abençoe, Antônio Júnior. Sinceramente, eu acreditei que esse homem nunca mais me escreveria de volta. Afinal de contas, eu não disse uma palavra sequer que ele gostaria de ouvir. Ele queria que eu concordasse com ele a respeito de sua decisão de se divorciar, mas eu não fiz. E para minha surpresa, algumas semanas depois, ele retornou o contato dizendo que, num primeiro momento, havia ficado muito chateado com a minha resposta, mas que depois refletiu sobre todas aquelas coisas e percebeu que ele tinha uma grande parcela de culpa em tudo o que estava acontecendo. As últimas notícias que eu tive do casal é que eles tiraram férias sem os filhos e foram fazer uma segunda lua de mel em Bariloche, na Argentina. Agora, se tudo realmente parece estar perdido, se você já esperou pela resposta de Deus, filtrou bem os conselhos que recebeu das pessoas e entendeu que a culpa do seu casamento está beirando o fracasso de vocês dois, e mesmo assim quer se divorciar, eu te convido a fazer um exercício mental onde você vai responder 5 perguntas a si mesmo antes de tomar qualquer decisão. Primeira, eu fiz tudo o que pude para salvar o meu casamento? Eu sei que você pode controlar as atitudes do seu cônjuge ou seus desejos, mas você fez realmente tudo o que estava ao seu alcance para trazer cura e esperança? Se não, faça uma lista de coisas que você poderia fazer e comece a praticá-las. Sempre vale a pena lutar pelo casamento, mesmo que seus sentimentos digam que não. Talvez você não saiba, mas um divórcio quase sempre pode ser impedido se você colocar sua esperança em Deus e ir em busca de soluções. Segundo, estou seguindo os meus sentimentos ou minha fé? Os sentimentos se enganam e, em muitos casos de divórcio, as pessoas estão indo atrás da ilusão da felicidade em vez de acreditarem no plano que Deus tem para elas. Por isso, tenha cuidado com as emoções, pois elas nem sempre nos apontam o melhor caminho. É por isso que o profeta Jeremias disse que enganoso é o coração, mas que todas as coisas desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Terceiro, o divórcio é a melhor opção que eu tenho? Em casos que se perde a confiança no cônjuge por causa de um adultério ou devido a uma agressão física, a única opção lógica que enxergamos é o divórcio. Porém, na maioria dos casos, o casamento termina por coisas muito menores que poderiam ser resolvidas sem que o casal se separe. Meus pais estão casados há mais de 40 anos. E eles não estão juntos até hoje porque tiveram uma vida perfeita sem problemas. Eles continuam juntos porque decidiram batalhar juntos para resolver as situações adversas que surgiam durante a caminhada. Motivos para deixar o outro sempre vão surgir, mas será que essa é a melhor opção mesmo? Quarto, quem são as minhas maiores influências hoje? Lembra de quando eu falei a respeito das pessoas que estão nos aconselhando sobre terminar ou não o casamento? Quando você está em um estado delicado assim, as pessoas que te apoiam são muito importantes e elas terão uma grande influência nas suas decisões. Os melhores conselhos que você receberá virão das pessoas que amam o seu cônjuge e amam a Deus. Ouça o seu pastor, aquele padrinho ou aquela madrinha de casamento que faz tanta questão de vocês dois. Você também pode buscar apoio de um psicólogo especializado em relacionamentos entre marido e mulher. A terapia pode sim salvar o seu casamento. Não tenha preconceito, porque Deus tem levantado muitos profissionais na área da psicologia para ajudar seus filhos a lidar com problemas graves como esse. Quinta, estou disposto a ficar sozinho pelo resto da vida? Muitas pessoas se divorciam com a ideia de que no futuro encontrarão um grande amor da vida, alguém que será e fará tudo aquilo que o ex-cônjuge nunca foi capaz de ser e fazer. Mas essa é uma grande ilusão. É claro que existem aquelas pessoas que têm um segundo casamento muito melhor do que o primeiro, porém isso não é regra, é exceção. O estudo de uma universidade dos Estados Unidos apontou que o número de divórcios no segundo casamento é 70% maior se comparado ao do primeiro casamento. E isso acontece porque as pessoas acabam se decepcionando quando se deparam com a realidade que todo relacionamento passa por crises e lutas. Então, se você está disposto a terminar a vida sem alguém ao seu lado, pense um pouco mais sobre qual é a motivação para se divorciar.
Se você encarar o divórcio como uma oportunidade para achar alguém que irá gostar de você e fazer todas as coisas que seu cônjuge não está fazendo, então acho melhor você ficar e corrigir seu próprio casamento. Se a grama do vizinho parece ser mais verde, você não precisa ir até lá para experimentá-la. Você só precisa ficar em casa e regar a sua própria grama. Entenda uma coisa muito importante. O divórcio é uma das decisões mais difíceis e tristes que um casal pode tomar. Não é algo que deva ser decidido da noite para o dia. Infelizmente, muitas pessoas estão em crise no casamento e isso as deixa desesperadas, exaustas, se sentindo sozinhas. Eu posso imaginar o quanto deve ser difícil saber que o sonho dos felizes para sempre está cada vez mais distante, e sei que no meio de toda essa dor e confusão fica quase impossível pensar em quais são os próximos passos a dar. As pessoas que escolhem se divorciar muitas vezes já vêm suportando anos de frustração e desgaste. Mas o problema é que justamente quando estamos desta maneira que fazemos nossas piores escolhas. Por isso, eu espero que essas perguntas possam ajudá-lo a tomar sua decisão com mais clareza. Deus pode mudar os pensamentos, palavras e atitudes de qualquer pessoa que se coloque em suas mãos. Esse é o maior milagre do Senhor. Portanto, confie nele, pois ele pode fazer infinitamente mais em vocês e por vocês. Em Efésios 3 está escrito assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Capítulo 4. Até quando você deve lutar pelo seu casamento? Limite. Uma pequena palavra que possui um significado enorme. Limite é o ponto da capacidade máxima que algo ou alguém pode suportar. Uma garrafa de 2 litros não suporta mais que 2 litros de um líquido. Caso contrário, ela transborda. Do mesmo modo, um elevador cujo limite de peso é desrespeitado pode se desprender de seus cabos de aço e causar um acidente fatal. E assim como as garrafas, os elevadores e quase tudo nessa vida, nós também temos os nossos limites, inclusive no casamento. Um dos desabafos mais comuns que eu recebo de homens e mulheres que estão insatisfeitos com seu relacionamento é: eu não aguento mais esse casamento. E ninguém, por mais exagerado que possa ser, diz algo assim por nada. Quando um cônjuge fala que não aguenta mais o seu casamento, é porque existe algo errado e que permanece errado há muito tempo. Porém, o que eu costumo dizer a essas pessoas é que nem tudo está perdido, se elas se apegarem à palavra de Deus que nos diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 1 Coríntios 10 e 13. Eu sei que existem coisas dentro do casamento que nos derrubam e nos deixam com a cara no pó, mas Deus conhece os nossos limites e deixa muito claro que estará lá ao nosso lado quando não suportarmos mais. Veja a promessa que ele fez por meio do profeta Isaías: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43, 1 e 2. Meu objetivo com esse livro não é te convencer a permanecer casado, se é que você já não se divorciou. Eu apenas quero te ajudar a fazer tudo o que é possível para tentar resgatar o seu relacionamento antes que ele tenha um fim. Como disse no capítulo anterior, a decisão sobre permanecer casado ou não é única e exclusiva do casal. Porém, o Senhor me levantou para te ajudar a entender até quando você deve lutar pelo seu relacionamento. Antes de desistir, se desfaça do que é velho. E para começar, eu gostaria de te propor um exercício mental. Imagine que o seu guarda-roupas está uma bagunça e você precisa arrumá-lo,
porque não consegue encontrar mais nada lá dentro. Então, qual é a primeira coisa que você faz? Tira tudo de lá de dentro e dá uma boa olhada nas coisas. Depois separa o que você pode ser reaproveitado e também aquilo que não cabe mais em você ou está tão velho que precisa ser jogado fora imediatamente. Mas não para por aí. Antes de voltar as coisas ao lugar, é necessário que você faça uma limpeza dentro do guarda-roupas. Você passa um pano com algum produto que evite o mofo e acúmulo de poeira. Algumas roupas vão precisar ser lavadas e outras remendadas. Só depois, com tudo limpo e organizado, as coisas voltam ao seu devido lugar e você terá um guarda-roupas arrumado. Eu não sei você, mas eu fico muito indeciso quando vou arrumar as minhas coisas e acabo tendo muita dificuldade na hora de separar as coisas que vou ficar e aquelas que vão me desfazer. Nem sempre é porque uma coisa está velha que nós conseguimos nos desapegar com facilidade, não é mesmo? Sempre tem aquela camiseta surrada mais confortável, aquela meia sem elástico mais quentinha. Porém, se você quer ter um guarda-roupas organizado e funcional, você precisa fazer esse esforço, senão a bagunça vai continuar e, com o tempo, piorar ainda mais. Agora vamos trazer essa lógica para o casamento. Quando ele está bagunçado, não há outra saída a não ser tirar tudo o que há de dentro dele e fazer uma verdadeira faxina. O casal terá que aceitar que algumas coisas precisam ser limpas, lavadas. A sujeira vai precisar ir embora. Já outras terão que ser descartadas para sempre. Caso contrário, a situação só vai piorar com o passar do tempo. E essa arrumação que Deus espera que os cristãos façam em suas vidas, inclusive no casamento. Em Colossenses 3, a palavra do Senhor diz o seguinte: abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 8 ao 10. Se seu casamento está por um fio, é porque chegou a hora de você e seu cônjuge jogarem fora tudo aquilo que pertence ao velho homem. Limpem o guarda-roupas de vocês. Abandone os hábitos ruins, o orgulho, a desconfiança, a indiferença, a irritação, a falta de sensibilidade e o rancor. Eu sei que as coisas não melhoram do dia para a noite. Eu acompanho alguns casais que estão nesse processo de arrumação há meses. Existem momentos em que eles pensam em desistir, mas acabam se lembrando dos planos de Deus para o casamento e para a família. E apesar das lutas e da dificuldade de se desapegar de uma peça de roupa velha, eles continuam trabalhando juntos. Eu não sei o que aconteceu ou está acontecendo com o seu casamento. Também não sei se foi um dos dois que cometeu um erro grave ou se o relacionamento foi se perdendo aos poucos por pequenos problemas do dia a dia. Porém, uma coisa é certa: a crise no casamento não se resolve se os dois não estiverem dispostos a tirar tudo o que precisa ser retirado do guarda-roupas e desfazerem das roupas velhas e mofadas, como está escrito em Colossenses 3. É preciso se despir do que é velho e vestir o que é novo, mesmo que o causador de toda a bagunça seja o seu cônjuge. Você faz parte do problema e por isso também pode fazer parte da solução. Antes de desistir, entregue tudo nas mãos de Deus. A Bíblia nos diz que o mundo está nas mãos do Senhor, Salmos 96 e 10. E que não há absolutamente nada que ele não possa fazer, Lucas 1 e 37. Então, se você acha que não há mais solução para o seu casamento e está se perguntando até quando você deve lutar por ele, siga só mais esse passo antes de tomar a sua decisão. Pare um pouco de lutar com as suas forças e entregue tudo a Deus. Coloque nas mãos dele o futuro do seu casamento e ele guiará os seus passos. Não tenha vergonha de entregar de volta ao Pai tudo aquilo que ele lhes deu e que vocês estragaram. E enquanto faz isso,
Tente deixar a mágoa que você sente do seu cônjuge de lado. Pare um pouco de olhar para as feridas que ele te causou até que o Senhor dê uma definição para essa história, e você poderá se surpreender. Veja o que o Senhor prometeu. Agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Isaías 43:19. Tem uma música muito bonita que o Elvis Presley gravou que se chama, traduzida, Ponte sobre as Águas Turbulentas, que é, na verdade, um louvor norte-americano onde Deus diz assim: estou ao seu lado quando os tempos ficarem difíceis e os amigos desaparecerem. Como uma ponte sobre as águas turbulentas, eu me estenderei. Como uma ponte sobre as águas turbulentas, eu me estenderei. Deus pode abrir novos caminhos onde não há caminho nenhum. Ele pode ser a ponte que vai te levar a um lugar seguro quando você precisar passar por uma correnteza violenta. Então, sabe até quando você deve lutar pelo seu casamento? Até quando Deus fizer tudo o que Ele tiver que fazer para transformar a sua história. Capítulo 5. Como lidar com o fim do casamento? Se você não conseguir manter o seu matrimônio mesmo depois de tentar limpar o guarda-roupas do seu casamento e de achar que não valeu a pena entregar o seu relacionamento nas mãos de Deus, eu sinto muito. Como vimos desde o início desse livro, essa não era a vontade do Senhor, mas Ele não vai passar por cima da decisão sua. Se você e o seu cônjuge não estão conseguindo cumprir a palavra de Deus para o casamento, que diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e que a mulher deve honrar o esposo e ser a sua auxiliadora, é preferível que cada um siga o seu caminho com a certeza de que estão cometendo um pecado. Lembre-se ainda que, por mais que Jesus ame vocês, os frutos amargos dessa decisão precisarão ser colhidos no futuro. E mais uma coisa importante: sai do relacionamento sem ameaças, sem ressentimentos e sem desejos de vingança no processo de separação e de divórcio. Jefferson decidiu vasculhar um aplicativo de mensagens da Marcela enquanto ela estava no banho, e para sua infelicidade, ele descobriu que a esposa estava trocando mensagens com um teor bastante íntimo com um rapaz que ela havia conhecido na faculdade. Naquele momento, o mundo pareceu cair sobre a cabeça daquele marido que decidiu se separar da mulher. Transtornado com tudo que viu no celular da esposa, Jefferson passou a contar a história para conhecidos e, em pouco tempo, toda a igreja já tinha conhecido do que havia acontecido com aquele casal. Envergonhada, Marcela parou de frequentar os cultos e ele acabou se mudando de cidade. O rapaz quis se vingar da ex-mulher ao tentar sujar a imagem dela. Porém, todo aquele ódio fez com que Jefferson se esquecesse de um detalhe: a filha adolescente, que acabou sabendo de tudo da pior forma possível, ou seja, pela boca de terceiros. Hoje a moça tem 19 anos e precisa de apoio pastoral psicológico para tratar os traumas emocionais e espirituais que a sede de vingança do pai para com sua mãe lhe causou. Por mais decepcionado que aquele homem estivesse, nós também ficaríamos, não é mesmo? Ele cometeu um erro muito grave e acabou ferindo a pessoa mais importante de sua vida, a filha. Se ele tivesse pensado um pouco mais antes de sair falando das atitudes da ex-mulher para as pessoas, aquela jovem não teria sofrido tanto como sofreu e ainda está sofrendo. Ele quis atingir a mulher, mas atingiu a menina. É por causa de situações como essas que o apóstolo Paulo nos deixa a seguinte recomendação: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixam com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 17-19. Portanto, não cabe a vocês se vingar do ex-cônjuge por algo que ele possa ter feito contra você. Deixe que Deus se encarregue de exercer o juízo dele.
A natureza da nossa vingança é diferente da natureza da vingança do Senhor, assim como nossa ira não tem nada a ver com a ira dele. Em Tiago 1,20, a Bíblia explica que a ira do homem não produz a justiça de Deus, e isso porque a vingança humana é motivada pelo ódio, pelo rancor e pela mágoa, enquanto a do Senhor é movida pelo amor. E essa história do Jefferson me lembra muito a de Sansão, que depois de ser enganado por alguns homens filisteus no dia do seu casamento, decidiu se vingar, destruindo plantações e matando muita gente. Juízes 15. Se prestarmos atenção na passagem bíblica, veremos que o desejo de vingança de Sansão acabou prejudicando pessoas inocentes. Veja o que aconteceu. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, um genro do Tenita, porque sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Juízes 15, 6. Como cristão, você não tem autorização para se vingar de ninguém, por mais que essa pessoa tenha te traído, te abandonado e te machucado. Decida agir com amor, deixe o resto com Deus e siga adiante. Quando a raiva ou rancor tomar conta do seu coração, busque ajuda. Procure alguém para conversar e para orar por você. Em Provérbios 15 está escrito que a resposta calma desvia a fúria. Então, esteja cercado de pessoas que te estendam a mão e te auxiliam durante esse momento difícil. Capítulo 6. Como curar a dor na alma causada pelo divórcio. O primeiro fruto amargo que um casal que se separa costuma colher é a dor da alma, que também pode ser chamada de depressão. Dor na alma é uma forma simbólica de expressar problemas emocionais causados por situações traumáticas como o divórcio, por exemplo, e que estão acima de outros tipos de dor. A dor na alma causa impactos físicos e psicológicos, interferindo em todas as áreas da vida de uma pessoa. E diferente de uma dor de alguma parte do corpo, não há um remédio da farmácia que possa ser receitado para curá-lo. Um médico, por mais competente que possa ser, não pode curar as feridas causadas pela traição, pela mentira, pelo abandono e pelo rancor. Diego, que é recém-divorciado, me contou que sente uma profunda dor na alma, todas as vezes que fica sabendo que a ex-esposa está fazendo algo no novo relacionamento que não fazia com ele. Essa dor é fruto da mágoa que ele carrega dentro de si pelo fato de a ex-mulher ter seguido a vida e estar feliz com outra pessoa. Sem querer ferir o pai, o filho do casal acabou comentando sobre os passeios que faz com a mãe e seu namorado, os presentes que eles trocam e o tratamento que um tem com o outro nesse novo relacionamento. E todas essas informações abrem ainda mais a ferida na alma de Diego. Sempre que conversamos sobre o assunto, ele chora de tristeza ao pensar que, em quase 10 anos de casamento, ele nunca havia se comportado daquela maneira que se comporta agora. E como consequência dessa dor na alma, Diego é tomado pelo sentimento de culpa e tristeza. Sofre com baixa autoestima, dorme pouco, vive cansado, tem dificuldade de pensar e raciocinar. Não consegue prestar atenção em coisas importantes e tem falhas de memória. O rei Davi não passou por um divórcio, porém ele também entrou em depressão depois de ter sofrido um duro golpe que abalou profundamente o seu emocional. E toda essa dor na alma foi relacionada por ele no Salmo 42, onde ele fez o seguinte questionamento: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Salmos 42 e 5. Ao ser traído e perseguido pelo próprio filho Absalão, Davi sofreu tanta que a dor extrapolou o campo dos sentimentos e foi para o seu físico. Não foi por acaso que ele disse que até os seus ossos sofriam agonia mortal. Salmo 42 e 10. Mas Davi sabia qual era o remédio que precisava para ser curado: a esperança em Deus. No final do salmo ele afirmou: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmos 42 e 11. Perceba que o rei de Israel sabia o que precisava para se reerguer, mas ainda não estava curado. Foi por isso que ele disse: pois ainda o louvarei, ou seja, no tempo futuro. Isso porque uma ferida na alma leva tempo para cicatrizar
e a dor não vai embora da noite para o dia. E foi exatamente isso que eu respondi para aquele irmão que foi deixado pela ex-mulher quando ele me perguntou qual era o remédio para tanta dor: fé em Deus e perseverança. E mais, é preciso superar a realidade, identificar os erros cometidos, buscar uma mudança de atitude e encontrar um novo sentido para a vida. E há 7 passos muito importantes que você precisa dar para ser curado da dor na alma que o divórcio está te causando. Primeiro, converse com alguém sobre os seus sentimentos. Uma das melhores maneiras de aliviar a sua dor emocional é falar a respeito do que está sentindo, seja com um amigo de confiança, um pastor ou com um psicólogo. Expressar o seu sofrimento através de palavras irá te ajudar a enxergá-lo com mais clareza e também diminuir o peso do fardo que está carregando. Evite sofrer calado e guardar tudo para si, mesmo que seja uma pessoa reservada. Faça esse esforço pelo seu próprio bem, pois a fala é um dos caminhos para se chegar à cura. Mas lembre-se do que falamos anteriormente sobre buscar conselhos com alguém que também passou por algo semelhante e que está com o coração cheio de mágoa e ressentimento, e isso pode piorar ainda mais a sua dor. Segundo, assuma sua responsabilidade, mas para de se culpar. Assumir sua responsabilidade pela dor que está sentindo é uma atitude que vai te permitir entender melhor seus sentimentos, assumir o controle e buscar soluções para o seu sofrimento. Porém, você precisa saber diferenciar responsabilidade de culpa. Enquanto a primeira te dá a oportunidade de fazer o que é preciso para sair dessa situação, a segunda faz com que se mantenha preso ao passado sem fazer nada. Então, escolha enxergar a sua dor na alma como uma consequência de algo mal, mas que pode se transformar em aprendizado para um recomeço feliz. Nem sempre precisamos manter a razão. Às vezes é melhor perdê-la para, no futuro, reencontrá-la em outro momento. Terceiro, entenda o que está acontecendo com você. Uma ferida aberta na alma dói muito, eu sei disso. Mas se você quer ser curado, precisa buscar respostas a respeito dessa dor. O que está dificultando o fechamento da ferida? É uma mágoa, um arrependimento, um desejo de vingança? Quando consegue identificar a origem dessa dor, você conquista o direito de encontrar a cura. Com a ajuda de Deus, você pode trabalhar esse sentimento ruim, liberar o perdão ao seu cônjuge e ser liberto desse sofrimento que está te aprisionando. Sem o perdão, não há paz genuína e tampouco cura interior. Quarto, cuide da sua autoestima. Por mais que você possa contar com a ajuda de Deus, de irmãos em Cristo, de profissionais da área da psicologia para se curar da dor na alma, existe algo que apenas você pode fazer por si mesmo: se amar. E quando eu digo isso, eu não estou te incentivando a ser uma pessoa egocêntrica, mas sim que reconheça que você tem o seu valor porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 ao 28. E Davi sabia da importância de se valorizar. Mesmo depois de ter sofrido com a traição e perseguição pelo próprio filho, ele conseguiu enxergar quem ele era, um filho de Deus que tinha seus valores e virtudes. No Salmo 139, o rei de Israel fez a seguinte declaração: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenha plena certeza. Salmos 139, 13 e 14. Apenas quando você se ama e se trata com carinho e respeito é que você consegue ter forças para tirar o rosto do pó, se levantar, olhar para cima e seguir adiante. Somente assim você conseguirá superar a dor da alma. Mas muito cuidado para não confundir cuidar da autoestima como exibicionismo, que não mais do que é querer provar a si mesmo e principalmente aos outros que está bem melhor sozinho e está aproveitando a vida como nunca aproveitou antes. Essa é uma armadilha de Satanás para afastar a pessoa dos caminhos de Deus e também humilhá-la diante dos outros. Regina saiu arrasada de um casamento de 12 anos.
Porém, ela não teve sabedoria nem apoio para lidar com aquele momento. Na tentativa de provar para ela mesma, para o ex-marido e para as demais pessoas que estava feliz, começou a ir para bares e festas. Passou a usar roupas curtas, justas e decotadas, e se relacionava casualmente com qualquer homem que se aproximava dela. Tudo isso devidamente registrado em suas redes sociais para que o mundo inteiro visse que, de acordo com ela mesma, o divórcio foi a melhor coisa que poderia ter acontecido em sua vida. Mas a realidade não era aquela. Sempre depois das noites de curtição, vinham as manhãs de solidão, culpa, arrependimento e medo. E adivinhe, a dor na alma de Regina aumentava cada vez mais, e foi aí que ela veio até a mim em busca de ajuda. E o Senhor me usou para mostrar a ela que nenhuma maquiagem bem feita, nenhum acessório bonito, salto alto ou vestido curto e decotado seriam capazes de esconder uma alma infeliz. Graças a Deus, ela compreendeu tudo aquilo, voltou para a presença do Pai e começou a cuidar do seu interior. O tempo passou, essa irmã se casou novamente com um homem muito bom e juntos eles servem a Deus em sua obra. Quinto, mude o que precisa ser mudado. Lilian decidiu deixar Luiz Fernando depois de 5 anos de casamento e o rapaz ficou muito abalado e acabou entrando em depressão profunda. Nas primeiras conversas que tivemos, ele sempre culpava a ex-mulher pelo fim do relacionamento. E com o passar do tempo, eu consegui fazer com que ele olhasse para os erros que ele havia cometido. Ele era o mantenedor da casa, um pai exemplar, não tinha vícios e não se envolveu em nenhum tipo de caso extraconjugal. Porém, Luiz era um homem muito ríspido com a mulher e até com o filho pequeno. Ele não tinha paciência com os dois e sempre deixava o ambiente da casa pesado. Nos últimos meses antes do divórcio, o casal chegava a brigar 3 vezes por semana. Quem aguenta viver em um lar assim sem paz? E foi por causa dessa falta de empatia, de amor e de respeito que Lilian decidiu terminar o casamento. E com muita conversa e paciência eu ajudei aquele rapaz a entender quais foram os seus erros e que ele precisava mudar em sua personalidade para poder curar sua alma. E no futuro tentar recomeçar a sua vida amorosa ao lado de outra mulher, sem aqueles fardos tão pesados que levou para o seu casamento e que acabaram contribuindo para o seu divórcio. Jesus falou algo interessante sobre a importância de mudar o que precisa ser mudado. Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Lucas 5, 36 ao 39. Lembre-se, se quiser vencer a dor na alma causada pelo divórcio, você precisa refletir sobre a sua vida e identificar o que precisa ser mudado dentro de você. Caso contrário, não conseguirá evoluir e mais cedo ou mais tarde, infelizmente, acabará cometendo os mesmos erros que cometeu no passado. Sexto, encontre um novo significado para a sua vida. Depois de conseguir identificar o que precisa mudar dentro de si, é hora de encontrar um novo significado para a sua vida, porque só assim você vai ter motivos para reagir e superar essa dor na alma. Não é porque você se separou que Deus deixou de ter planos e sonhos para a sua vida. Ele não te abandonou, apesar do seu pecado. Então, se apegue ao Senhor, se aproxime dele e peça para que o Pai revele ao seu coração tudo aquilo que ele quer e espera de você daqui para frente. Eis a promessa de Deus para você. Só eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 11 ao 13. Cada um de nós tem um propósito,
uma missão aqui na Terra e com a ajuda de Deus você pode descobrir qual é a sua. Tenha certeza de que se conscientizar a respeito disso irá te proporcionar ânimo e motivação para continuar sua caminhada. 7. Tire lições do que você está vivendo. Todas as experiências que vivemos têm algum tipo de lição a nos ensinar, e geralmente os maiores aprendizados são aqueles que vêm através da dor. Então, em algum momento, você poderá encontrar pontos positivos de tudo isso. Se não for agora, será no futuro. Por isso, em vez de se culpar e se perguntar por que isso tinha que acontecer em sua vida, analise a situação como um todo e, com a ajuda de Deus, busque aprender com tudo isso como o rei Davi também aprendeu. Ele disse: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmos 37, 23 ao 24. Deus está atento a cada passo que damos. Isso significa que nunca estamos sós. Quando caímos, Ele nos ajuda a levantar e nos encoraja a seguir em frente outra vez. Nenhuma pessoa aprenderá a ser guiada por Ele sem cometer alguns erros, mas lembre-se de que Deus sabia deles antes que ocorressem. Deus não se surpreende com os nossos delícias e falhas. Na verdade, Deus tem todos os dias da nossa vida escritos no seu livro antes de cada um deles existisse. Salmos 139, 16. Lembre-se de que Deus tem prazer em você e está atento a cada passo que você dá. Se você cair, Ele te levantará. Todos os grandes homens e mulheres que admiramos na Bíblia cometeram erros. Deus não nos escolhe porque somos perfeitos, mas para Ele possa se mostrar perfeito através de nós. Ele escolhe as coisas fracas e loucas do mundo para impressionar a todos e mostrar a sua grandeza. 1 Coríntios 1, 28 ao 29. Por isso, não aceite a pressão do inimigo para ser perfeito e nunca cometer erros. Todos os dias, faça o seu melhor e confie em Deus para fazer o resto. Nunca tenha medo dos seus erros, mas em vez disso, tenha uma atitude de aprender com eles. O fim de um ciclo, por mais doloroso que seja, é uma oportunidade para renascer, recomeçar e fazer diferente. Permita-se ressignificar o que está sentindo e você verá como é possível encontrar uma luz no final do túnel. Tenha fé e confie no amor e na misericórdia de Deus, pois assim como várias outras situações em sua vida, essa dor irá passar. Acredite, procure ajuda, trate suas dores e permita-se recomeçar de forma mais plena, positiva e feliz. Capítulo 7. Em quais situações Deus permite o divórcio? A grande maioria dos líderes religiosos que conhecemos declara que existe apenas uma situação em que o divórcio e um novo casamento são permitidos por Deus, o adultério. Em Mateus 19, Jesus afirma que se um dos cônjuges tem relações sexuais fora de seu matrimônio, o outro tem o direito de separar e seguir a vida. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus 19, 1 ao 9. Eu digo que quem aponta a imoralidade sexual como razão justificável para o divórcio está parcialmente certo,
Mas esse não é o único motivo que a palavra de Deus abre exceção para o fim do casamento. Existem mais duas razões bíblicas que justificam a separação de um casal. A primeira tem a ver com o abandono do lar. Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. 1 Coríntios 7,3. Porém, se um dos dois decidir abandonar o outro, aquele que foi abandonado não fica debaixo da servidão, ou seja, não terá cometido pecado. Se a pessoa decidiu ir embora, você não pode obrigá-la a ficar. Paulo disse ainda: se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. 1 Coríntios 7:15-17. A segunda possibilidade para um divórcio está relacionada com a passagem de 1 Samuel 21. Neste capítulo, a Bíblia relata que o rei Davi estava em uma situação muito difícil e com fome comeu os pães consagrados que haviam sido retirados da presença da Arca da Aliança e haviam sido substituídos por pães quentes. Somente o sacerdote poderia comer aqueles pães, porém o Senhor livrou Davi de um castigo pela desobediência, por entender que aquela era uma situação de vida ou morte. E você pode estar se perguntando agora, o que isso tem a ver com o divórcio? Bem, da mesma forma que Deus preferiu ver Davi transgredir uma regra a vê-lo morrer, o Senhor prefere que o cônjuge deixe o outro que o agride psicológica e fisicamente do que permanecer em um casamento abusivo e violento, que pode lhe custar a própria vida. Deus odeia o divórcio, mas ama a vida de seus filhos. Bernadette se casou com um homem que não era cristão. Apaixonada, ela achou que conseguiria converter o esposo com o passar do tempo, mas isso não aconteceu. E pior, ele começou a se incomodar com o fato de ela ir à igreja e passou a confrontá-la. Mais tarde, ele começou a ir para o bar com colegas de trabalho e se envolver com álcool. E todas as vezes que chegava em casa bêbado, ele agredia, primeiro com palavras, depois fisicamente. Não foram poucas as vezes em que ela aparecia na igreja com o olho roxo, o rosto inchado, os braços marcados pela violência doméstica. Envergonhada, ela sempre inventava uma história para esconder o que realmente estava acontecendo dentro de sua casa. Perdemos as contas de quantas vezes ela caiu da escada e escorregou no banheiro, foi atacada por um cachorro na rua ou caiu de bicicleta. Nós sabíamos o que estava acontecendo com aquela irmã, e certo dia, com muito cuidado, conversamos sobre tudo aquilo e ela acabou contando que sofria violência doméstica, mas que não tinha coragem de deixar o marido por medo da ira do Senhor. Bernadette nasceu em berço cristão, mas cresceu conhecendo apenas o Deus da justiça, não o Deus de amor. Seus anos em uma igreja conservadora, que prega mais sobre a tirania do que sobre a misericórdia, fizeram com que ela acreditasse que deveria manter o seu casamento a qualquer preço, mesmo que custasse a própria vida. Bernadette não precisou se divorciar porque, poucos meses depois, o marido morreu de cirrose alcoólica. Ela perdoou o cônjuge por todas as agressões sofridas, liberou a mágoa em seu coração e hoje vive feliz, cuidando dos netos e servindo a Deus com alegria. Porém, se você passa pelo mesmo problema que essa irmã sofreu, não espere a morte separar. Saia de casa, procure ajuda da sua família e da igreja e, se preciso for, vá até a polícia e denuncie o seu agressor. Lembre-se do quanto a sua vida é preciosa para Deus e que ninguém tem o direito de te ferir. Veja a declaração de amor que o Senhor fez para você. Diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão.
Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Isaías 43, 1-4. Capítulo 8. O que Deus tem a dizer sobre o seu divórcio e o novo casamento? Quando um cristão se divorcia, uma das primeiras coisas que ele se pergunta é se aquela decisão foi permitida por Deus e se foi aprovada por ele. E é nesse momento que vem a grande questão, porque permitir é bem diferente de aprovar. A permissão de Deus não significa que ele está aprovando a sua conduta. Sim, o Senhor permite o divórcio, senão isso não aconteceria com ninguém. Certa vez Jesus disse: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Mateus 10, 29-30. O Senhor tem o poder sobre tudo e sobre todos. Absolutamente nada acontece sem a permissão dele. Ele é soberano. Mas existe algo em sua personalidade que se chama vontade permissiva. Ou seja, por mais que ele não concorde com algo que façamos, ele permite que façamos. E uma das maiores ilustrações bíblicas do que a vontade permissiva de Deus está em 1 Samuel capítulo 8, onde o povo de Israel foi até o profeta e pediu um rei para si. A passagem conta que Samuel já tinha idade avançada e por isso nomeou seus 2 filhos como líderes daquela nação. Porém, os sucessores de Samuel não eram homens fiéis ao Senhor como o pai. Por isso, as autoridades fizeram o seguinte pedido: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. 1 Samuel 8:5. Samuel ficou muito triste com o pedido e orou ao Senhor, que respondeu o seguinte: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas adverta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. 1 Samuel 8, 7, 9. Se fosse apenas pela soberana vontade de Deus, ele rejeitaria o pedido dos israelitas e manteria a nação sob o controle do profeta que havia escolhido. Porém, o Senhor é tão bom e deseja tanto que as pessoas caminhem com ele que criou o livre-arbítrio, que nada é mais do que a liberdade para o homem escolher o caminho que deseja seguir. Foi por isso que, mesmo não sendo da vontade do Senhor, ele decidiu atender o pedido do seu povo e escolheu Saul para ser o rei da nação. Veja o que está escrito. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentai para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. 1 Samuel 9:15-17. Além de Deus permitir a escolha do seu povo, ele ainda prometeu abençoar aquele novo sistema de governo caso os seus filhos obedecessem a sua palavra. E quando falamos em divórcio e novo casamento, o princípio é o mesmo. Deus se entristece com a quebra da aliança entre o casal. No entanto, ele não vira as costas para os seus filhos. Por mais que essa situação tenha saído dos planos originais dele, Deus concorda com o desejo do homem e da mulher, respeita o seu livre-arbítrio e promete abençoar a sua nova jornada desde que eles permaneçam na sua presença. Desde a criação do mundo, Deus deseja se relacionar com seus filhos como um amigo íntimo,
mesmo sabendo que eles continuariam pecadores e cheios de falhas. Foi por isso que Jesus disse: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. João 15, 13 ao 16. Deus deu o rei que o povo de Israel pediu. Ele respeitou a decisão daquelas pessoas, mas deixou um alerta de que, se eles quisessem ser abençoados, deveriam viver em santidade e obediência. Caso contrário, colheriam os frutos amargos de sua decisão. Está escrito assim: Aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês, o rei que reinar sobre vocês, seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. 1 Samuel 12, 13 e 15. Se continuarmos acompanhando a vida de Saul, veremos que ele foi próspero por um tempo, mas depois viu a sua vida ser arruinada. E o que o derrubou não foi o regime político de Israel, mas o pecado de não confiar em Deus. Tanto é verdade que Davi foi ungido e assumiu a coroa depois de Saul para continuar liderando a nação de Israel. O interessante é que Deus manteve aquela forma de governo, mesmo sabendo que não seria perfeita e traria problemas para a nação. A prova disso é que a maioria dos sucessores de Davi não caminharam com o Senhor e o povo de Israel pagou um alto preço por isso. E o mesmo acontece com a sua vida. Se você se divorciou e pretende se casar novamente, Deus vai te abençoar, vai cuidar da sua nova casa, da sua nova família. Mas você precisa ser fiel a Ele, obedecê-lo e não querer viver de acordo com a sua vontade. Não é porque o Senhor te perdoou pela separação e te deu uma segunda chance que você poderá fazer o que quiser, pecar como e quando quiser. Tanto é que o apóstolo Paulo disse que de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também colherá. Gálatas 6 e 7. A graça de Deus é tão grandiosa que nós não conseguiremos entendê-la enquanto estivermos vivendo neste mundo. Ela é muito maior que a teologia e que as religiões, e muito mais impactante que aquele favor imerecido que ouvimos falar na igreja. Eu não estou dizendo que devemos ignorar os mandamentos de Deus, mas o que quero deixar bem claro é que nenhum de nós, por mais correto que seja, consegue alcançar a salvação por conta própria. Nós somos salvos não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas unicamente pela fé na morte e ressurreição de Cristo. Romanos 10, 9 a 11. Por isso, nenhuma pessoa irá para o inferno porque se divorciou, ou até mesmo se casou novamente, pois o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que significa rejeitar continuamente a Jesus como Messias, ou seja, o enviado de Deus para a nossa salvação. Então, se você já se divorciou e pensa em um novo casamento ou já se casou novamente, fique em paz e não se preocupe com o julgamento dos que dizem ser cristãos, mas são incapazes de amar ao próximo como Jesus ordenou. Continue servindo a Deus e vivendo de acordo com o que Cristo espera de vocês. A Bíblia diz: assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor.
Romanos 5, 19 ao 21. Como eu disse no início desse livro, sim, Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16, mas Ele também é misericordioso e perdoador. Cada divórcio é resultado de pecado, tanto da parte do cônjuge ou dos dois. E será que Deus perdoa o divórcio? Claro que sim. O divórcio não é menos perdoável do que qualquer outro pecado. Conforme vimos, o perdão de todos os pecados está disponível por meio da fé em Jesus Cristo. Mateus 26 e 28, Efésios 1 e 7. E talvez você esteja se perguntando, se Deus perdoa o pecado do divórcio, então significa que estou livre para casar novamente? Sim, mas não significa que você tem que fazer isso. Às vezes Deus chama as pessoas para que continuem solteiras. 1 Coríntios 7, 7 a 8. Estar solteiro é algo que não deve ser visto como uma maldição ou punição, mas ao invés disso como uma oportunidade de servir a Deus de forma mais comprometida e incondicional. 1 Coríntios 7, 32 ou 36. Mas a palavra de Deus nos diz que se alguém viver abrasado e não consegue controlar os impulsos da carne, 1 Coríntios 7, 9, é melhor casar. E talvez isso se aplique a um segundo casamento após o divórcio. Eu não posso dizer se você deve ou não se casar novamente, pois essa é uma decisão entre você ou seu novo companheiro e Deus. O único conselho que posso dar é que você ore ao Senhor pedindo sabedoria a respeito do que Ele quer que você faça. Tiago 1,5. E siga a sua orientação. Além disso, busque orientação de pessoas maduras e nunca haja por impulso ou por carência. Eu desejo que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida.